Pessoal, o estudo dos chakras é fascinante e de suma importância para entendermos a nossa psique. Entretanto, cada autor se acha com autoridade suficiente para criar uma teoria dos chakras pessoal. Isso confunde a cabeça da gente. Eu passei durante muito tempo pesquisando algumas informações desse tipo e vi discrepâncias muito grandes entre os chakras, né? Entre as opiniões, entre as teorias. Entre muitas teorias diferentes, a que mais se relaciona com a psicologia é a localização do chakra responsável pela sexualidade. Alguns autores, consideram que o chakra da sexualidade é o chakra sacro, o Svadhisthana. Outros que é o básico, o Muladhara. Mas se eu disser a vocês que todos os chakras de algum modo estão relacionados com a sexualidade, vocês acreditariam? É o que vamos ver depois da vinheta e depois de vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like e acionarem o sininho, ok? Então vamos lá. Muitos estudantes de assuntos espiritualistas ficam confusos com a teoria dos chakras, porque cada autor descreve detalhes diferentes sobre esses vórtices energéticos, e desde o número de chakras até as cores, formas deles, cada livro mostra uma proposta diferente. Alguns terapeutas tentam explicar isso graças às diferenças de percepção clarividente entre os investigadores. Alguns com uma evidência mais aprofundada, uma evidência mais perfeita, mais precisa, conseguem ver alguns detalhes, outros não. Mas essa explicação não me convence, não. O que não significa que não exista uma explicação convincente, mais convincente para isso, Ao longo de algum tempo, eu venho estudando chakras e encontrei explicações para a maioria dessas diferenças, E as diferenças de cores, formas, funções acabam tendo uma justificativa, E entre estas diferenças está também a definição de qual é o chakra que abriga as energias sexuais, que varia de autor para autor, como eu falei na introdução. Alguns afirmam que ela se situa no chakra básico, outros no chakra sacro. Uma compreensão maior sobre os chakras nos mostra que existe, na verdade, uma sexualidade para cada chakra. E fica até fácil depois a gente entender por que esses dois são os que são considerados os chakras da sexualidade. Mas vamos ver isso ao longo desse vídeo. A energia Kundalini tem o chakra básico como sua residência. Segundo os livros clássicos, ela fica como uma serpente com 3 voltas e meia adormecida no chakra básico. Quando ela desperta, ela encontra sua morada principal no chakra sacro, que é o chakra das emoções mais densas, emoções de prazer, etc. Por isso é fácil compreender porque muitos consideram a sexualidade presente no chakra básico ou no sacro, porque eles dois têm uma participação muito forte. Mas a manifestação no chakra básico é mais passiva e no chakra sacro é mais ativa. Um é yin, o outro é yang. Mas antes de prosseguirmos, é fundamental responder uma pergunta que eu acredito que muitos de vocês estão fazendo. O que é Kundalini? Eu falei agora em Kundalini, mas o que é isso? Ou Kundalini, como alguns pronunciam, que é a forma de pronunciar no sânscrito mesmo. Kundalini é uma força criativa, construtora e constituinte do universo que circula na essência da matéria, dando a esta matéria o poder do terceiro raio e da terceira emanação do Logos, ou seja, é a inteligência ativa que faz tudo funcionar sob a égide de uma consciência suprema. Lembram das 3 forças fundamentais da teosofia? Forhat, Prana e Kundalini. Kundalini é aquela que é a terceira emanação, mas é a que primeiro se manifesta, porque é a que faz com que o mundo exista com essa materialidade, com essa substância, com essa condição mais densa, que é o mundo físico, Segundo Charles Leadbeater, a Kundalini existe em todos os planos e em diferentes graus de sutileza. Em suas consistências mais sutis, ela circula pelos chakras etéricos, dando vitalidade e combustível, entre aspas, a cada um deles. Juntamente com o Prana, que também corre pelos chakras, dando essa vitalidade e manutenção, forma essas 2 forças que atuam no físico, porque a gente sabe que o Forhat ela não chega até o plano físico diretamente, chega indiretamente, através, alguns dizem, do chakra
frontal, mas ele atua somente até o mental superior e não desce até o físico. Então, de certa forma, ele acaba se formando essa tríade de uma maneira indireta, né? De acordo com as emoções e pensamentos, essas energias etéricas se concentram mais em um ou em outro chakra. Os circuitos por onde essas correntes energéticas sutis circulam, ligando os chakras entre eles, se chama nadis, né? E se confundem espacialmente com os meridianos de acupuntura. Não só espacialmente, porque eles são realmente correspondentes, né? Então, as nadis na cultura indiana e os meridianos na medicina chinesa, que deriva do taoísmo, né, são a mesma coisa, só que vistos de culturas diferentes e com algumas informações adicionais diferentes para cada um. Leadbeater, no livro Chakras, página 48, ele diz: a Kundalini desempenha um papel muito maior na vida diária do que a maioria de nós até aqui supôs. Há uma manifestação menor e mais suave da Kundalini que já está desperta dentro de todos nós, que não é apenas inócua, mas benéfica, que está fazendo o seu designado trabalho dia e noite, enquanto estamos inteiramente inconscientes de sua presença e atividade. Claro que nós notamos previamente essa força à medida que ela flui ao longo dos nervos, chamando-a simplesmente de fluido nervoso e não a reconhecendo pelo que ela realmente é. Está aí ele dizendo, né, a existência dessas várias sutilezas da Kundalini, e a gente às vezes tendo aquela ideia de que Kundalini é algo muito raro de acontecer, de circular no nosso organismo. A Kundalini mais densa, sim, ela só acontece num despertar mais forte. Por incrível que pareça, a mais densa é a que desperta por último, é a que circula por último, começando a mais sutil, que vai dando vitalidade aos nossos chakras e vai fazendo os nossos órgãos funcionarem da melhor maneira possível, certo? O prana se apresenta em vários graus de sutileza também, mas quando a atividade da psique, vontade, prazer, ação, motivação, atividade motora e física, bem como reações mais intensas, a energia mobilizada é a Kundalini. Pelos chakras circulam todas as formas de prana e de Kundalini. Entretanto, algumas delas são mais abundantes, o que determina sua característica e sua especialização como órgão de uma anatomia oculta. Se nós precisamos de órgãos mais físicos no corpo físico, já no etérico não precisamos de órgãos mecânicos que bombeiem sangue, que bombeiem o ar, né, como o pulmão, como o coração, etc. Então, os órgãos dessa anatomia mais sutil, etérica, são os chakras, que conseguem inclusive dar o teor de energia, a função necessária da psique, da fisiologia, etc., que vão interferir sobre os órgãos físicos, né, do corpo físico denso. A passagem e a concentração da Kundalini em cada chakra, né, define diferentes formas da pessoa lidar com sua sexualidade. Então é por isso que, no fundo, todos os chakras estão relacionados com a sexualidade de maneiras diferentes. Visto isso, fica claro que o desequilíbrio das energias produzido por instintos, agressividade, vaidade, prazeres egoístas, emoções, sede de poder, né, em todas as circunstâncias da vida, afeição pelos outros em desalinho, né, as atitudes desregradas são a causa direta ou indireta de problemas de saúde na relação afetiva e sexual. A falta de uma boa canalização das energias pode provocar um acúmulo de Kundalini em áreas que podem produzir perturbações nas áreas fisiológicas, neurológicas, sexual, emocional e mental. Nossa sexualidade mais instintiva provém de uma falha de educação que atua sobre o mental e o emocional no ensino de educação sexual, mas nunca atua sobre o próprio físico e sobre o energético, ou por tabu, não sendo muito bem interpretado por uma sociedade culturalmente preconceituosa, ou por falta de conhecimento dos fenômenos mais sutis do mecanismo da sexualidade humana. Esta dificuldade, essa falha, né, ocorre não apenas com a sexualidade, mas com todas as áreas da vida, né? Por isso que a gente pode dizer que as várias atuações que nós temos sobre a vida estão relacionadas a todos os chakras. Então, a sexualidade é uma delas, está relacionada a todos os chakras. E as outras atividades também. Então, a gente sempre liga mais a um chakra ou a outro porque ele impulsiona mais determinada ação, determinada atividade e é mais responsável por alguma área, como se fosse um líder, né?
mas não quer dizer que os outros todos não atuem também. Assim, equilibrar os chakras mais inferiores, como o básico, o sacro, o umbilical, né, tal, é uma das formas mais eficientes de tornar um relacionamento a dois mais saudável, né? E também as outras áreas, né, do saber, as outras áreas do conviver no mundo é importante. Vocês estão vendo agora aqui essa relação dos chakras e eu vou aos poucos falando como que tipo de sexualidade está associada a cada um. O chakra básico, como vocês veem aí, está associado a uma sexualidade instintiva. A sexualidade instintiva ou sensorial do chakra básico está associada a relacionamentos agressivos, inesgotáveis, né? Descontrolados, animalescos, viciosos e nada afetuosos. Excluindo esta última característica, muitos podem até pensar que isso é o que eu descrevi, é tudo que uma pessoa de fato deseja em um relacionamento a dois. Mas não é bem assim, porque muitas vezes mesmo, um dos dois está sintonizado com esses instintos mais densos e agressivos e até sentem prazer com isso, e outros não. Então a gente tem que respeitar e entender que existem diferentes situações desse tipo de relacionamento. Neste momento, a relação pode se tornar egoísta e destrutiva, quando um só se preocupa com o que ele prefere, com o que ele gosta, em relação ao que o outro gosta. É um amor bestial até a ponta das unhas, o prazer dos sentidos que solicitam repetir-se por só se aplacar com a fadiga. O que não quer dizer que seja pecado, apenas um perfil de união. Isso é bom que fique bem claro, né? A excitação física, a energia sexual neste chakra, tem sua mais alta intensidade na fonte, mas ela ainda é mais sensorial e narcisista que emocional e relacional, pois nesse chakra a Kundalini dá o bote para sua presa só aparecer no chakra seguinte, que é o chakra sacro. O fogo serpentino que vem da terra entra no sistema de chakras pelo Muladhara, que é o chakra básico. Por isso, essa passagem pelo chakra básico é considerada energeticamente passiva ou yin, tornando-se yang ou ativo no chakra seguinte, para os homens, para as mulheres e para os demais gêneros e orientações sexuais. Isso serve para todos. O chakra sacro, por sua vez, tem uma sexualidade hedonística. O que é isso? Hedonístico. É o que está relacionado ao prazer, à satisfação prazerosa, né? A sexualidade hedonista do chakra sacro está associada a relacionamentos prazerosos, com mais interação entre o casal e mais alteridade na relação, sem esta deixar de ser intensa e calorosa, e quase sempre também tensa, pois aqui o ânimos se encontra com a ânima em forma de curto-circuito. Mas a característica sensorial do primeiro chakra se enriquece com o prazer da relação pela simples relação com o outro. Aqui a criatividade é alta, pois ela é roubada da energia de uma mãe que consegue dar vida a um novo ser, com todo o capricho e toda a energia que compõe cada um dos seres envolvidos. Então essa é a energia materna que se transforma em energia sexual na interação, nessa criatividade, nesse processo criativo aí, certo? O chakra umbilical está associado a essa sexualidade que a gente está chamando aí de sexualidade emocional. A sexualidade emocional do chakra umbilical está associada a outras emoções poderosas além do prazer, outros estímulos não sensoriais de autoafirmação, até um instinto de poder, de sobrepujar, né, de supremacia, coragem. A energia mais abundante aqui é aquela relacionado ao sadomasoquismo, né? Pois acaba acontecendo aqui uma necessidade de subjugar o parceiro ou a parceira, ou no mínimo ter um domínio, né? O domínio da situação. E se os chakras mais inferiores estiverem ativos, né? Puxando a energia para baixo, acaba sendo mais agressivo ou menos agressivo, dependendo dessas condições, né? O chakra que vem logo em seguida é o chakra cardíaco e está relacionado a uma sexualidade afetuosa, amorosa, né? Essa sexualidade afetuosa do chakra cardíaco está associada, por sua vez, ao amor, ao cuidar do outro e até certo ponto à racionalidade contida na maturidade deste sentimento superior, que tendo o pensamento como oposto complementar no eixo pensamento-sentimento, né, está em constante processo de troca de protagonismo. O chakra cardíaco contém um pequeno chakra coronário dentro dele, porque no grau evolutivo energético em que se encontra, os instintos animalescos, os prazeres e as emoções mais primitivas dão lugar a um propósito a dois e, quiçá, familiar, que produz um campo ampliado para a consciência. Então já entra aí a noção de família nesse chakra, né, ganhando um pouco mais de força, né? A união
do encontro sexual neste nível pode ser feliz, já que ambos vivem uma união perfeita com amor, harmonizando o corpo e a alma, que interagem mais diretamente que nos outros níveis. Então, nessa hora aí, há uma integração maior entre os dois envolvidos, né? O chakra seguinte é o chakra laríngeo. Ele já entra num estágio mais superior, né? Saindo do quaternário inferior, dos 4 primeiros, e partindo para os 3 mais elevados chakras, e o laríngeo é um deles. Então ele está associado à sexualidade criativa, mas um outro tipo de criatividade, diferente da que estava ligada ao chakra sacro. A sexualidade criativa do chakra laríngeo está associada a uma produção de arte, de intuições, de poesias, etc. E isso, de alguma forma, claro, vocês sabem, está relacionado, sim, ao desejo, à vontade, ao prazer de escrever, ao prazer de pensar em conceitos, em ideias. De certa forma, tem uma conexão com o chakra sacro, porque a criatividade da criação maternal se eleva, se sublima quando chega no chakra laríngeo. Esse chakra da criatividade é o chakra que nos faz nos inspirarmos e pensarmos em algo cada vez diferente na relação, não entrar na rotina, porque na relação isso pode mudar, isso até na relação a dois, física. Então tudo isso pode acontecer alimentado por essa energia do chakra laríngeo. Então é também uma energia de criatividade, mas de um outro tipo de criatividade. Mas também, como o chakra laríngeo ele está associado à purificação, é o Vishuddha, né? O chakra que tem a ver com a pureza. Para poder essa energia que sobe para os 2 últimos chakras ser uma energia mais elevada, então ele acaba alimentando, dando energia quando ele está muito atuante a um tipo de relação mais pura também entre casais. Não estou dizendo que isso tenha que ser sempre isso, que isso é a evolução da relação entre as pessoas, porque não estamos falando aqui nem de um nível evolutivo que vem do chakra básico ao chakra coronário. Estamos falando das diferentes formas de sexualidade alimentadas pelas diferentes energias que ocorrem entre os chakras. E a energia do chakra laríngeo é uma energia que já começa a ser mais purificada, fazendo com que a relação ganhe um toque, uma egrégora, uma atmosfera mais sublimada. Junto com as outras energias, elas se combinam, acabam também conseguindo o resultado que se deseja, que se sente, e tudo é muito em função do grau evolutivo que cada um se encontra. O outro chakra que nós temos em seguida é o chakra frontal, né? E ele está relacionado a uma sexualidade mais intuitiva, né? E essa sexualidade intuitiva, espiritual intuitiva, né, do chakra frontal está associada, por sua vez, a uma forte sintonia entre os parceiros, de modo que um consegue saber o que o outro está pensando, ou sente o que o outro está sentindo, porque justamente o chakra frontal já desperta essas energias de conexão, de paranormalidade, de percepção extrasensorial. Quando isto não ocorre, eles procuram saber verbalmente, porque há uma energia para essa comunicação acontecer, né? Sempre com a intenção de cuidar e de satisfazer o outro no âmbito da relação. No 6º grau de elevação energética, o relacionamento já se encontra em um estágio muito avançado, né, de interação. Portanto, há uma comunhão de vontades, né? As vontades são partilhadas ou trocadas para um bem comum entre eles, né? Não pensem que, porque estamos abordando estágios tão superiores de energias, essas se tornam sublimes e deixam de haver interações físicas, não. Estágios superiores de energias não veiculam apenas em seres que sublimaram ou transmutaram sua energia da sexualidade, né, não se transformam sempre em ações humanitárias. Mesmo aqueles que utilizam bem essas energias mais sutis, eles muitas vezes, nesses momentos de interação a dois, utilizam seus chakras nessas energias, tornando mais sutil e mais equilibrado, mais evoluído esse tipo de relação, né, entre ele e o outro, né, ou a outra. Bom, o chakra coronário é o chakra da sexualidade sublimada. A sexualidade sublimada desse chakra está associada a uma energia devocional, né, muito sutil, saudável entre os parceiros, né. O chakra coronário, né, sem dúvida produz as energias que regem um relacionamento a dois de grande transcendência, o mais evoluído possível que a gente consegue, né, encarnado, né, principalmente quando vivenciado de forma mútua, né, e com o mesmo grau de afeto, sem adoração cega, porque a parte que inibe as emoções egoísticas
e interesseiras está garantida pelo nível energético do próprio chakra. Mas, claro, como eu disse já em outras vezes, não é um chakra só que atua numa relação. Muitas vezes outros estão ativos e na combinação dessas energias produzidas pelos chakras, veiculadas, transportadas do mental, do astral e trazidas para o físico via etérico, elas podem ser combinadas, elas podem atuar sobre a nossa psique e trabalhar isso no sentido de ter um tipo de relacionamento que funciona tanto no relacionamento sexual como no relacionamento de amizade, de interação entre pessoas, de negócios, de trabalho, etc. É uma sensualidade do amor incondicional, do amor verdadeiro, fiel entre os casais. E ao mesmo tempo, sem amarras ou barreiras relativas aos desejos autênticos de cada um. Então, é possível conciliar assim esse amor verdadeiro com uma interação física, né, dentro do nível em que nós nos encontramos e dentro de uma perspectiva até humana, de que nós vivemos uma realidade que foi criada, né, construída para que nós que nós possamos desenvolver desejos, e esses desejos permitir que os casais aconteçam e as interações entre esses casais possam existir para que até a preservação da espécie ocorra. Mas a gente não defende a ideia de que a sexualidade existe só para a preservação da espécie. Existe um fator também muito importante do psicológico, da interação entre duas pessoas, da troca energética, que precisa ser levado em conta. É um fato que as pessoas que tentam buscar um caminho para a evolução tentem expressar que a sexualidade é algo que abarca apenas as energias dos chakras inferiores. Mas essa visão é um tanto quanto fora da realidade palpável, porque pessoas que opinam pelo celibato ou pela abstinência dos prazeres dos sentidos devem fazer isso porque já galgaram algum estágio compatível com essa característica. Pois assumir um comportamento mais elevado que não é o seu, por se sentir obrigado por uma religião ou por uma percepção equivocada da sexualidade, é um aprisionamento evolutivo e não um crescimento espiritual. Todos nós, em qualquer estágio em que nos situemos em nossa evolução, temos 7 chakras atuantes, mas se acionarmos os mais elevados, nossas ações serão mais elevadas, sem que precisemos nos enquadrar em uma conduta de anjos ou de santos. Perdemos uma excelente oportunidade de darmos um upgrade bom nas nossas relações afetivas se não nos conscientizamos dessa realidade mais pé no chão do que de um mito de perfeição na Terra, né, em uma mesma encarnação, e apenas através de algumas práticas rituais e de meditação. Não podemos achar que nós vamos evoluir mais rapidamente só porque nos abstivemos de determinadas experiências. Nossa existência na Terra é justamente para a gente viver essas experiências que estão dentro do nível compatível dessa existência na Terra. Então, precisamos ter muita consciência disso para que a gente saiba que nossa escolha por uma outra realidade seja muito consciente e seja realmente fruto de uma evolução, não de uma obrigatoriedade ou de um fundamentalismo filosófico religioso. Passaríamos uma vida inteira tentando uma sublimação da sexualidade se ainda não superamos a condição humana, imperfeita e relativamente presa aos atrativos do mundo físico, de ser em evolução que somos, né? E ainda de quebra perdemos a experiência tão preciosa de vivência de estágios gradualmente mais elevados da vida afetiva, querendo superar os desejos, porém não conseguindo nada mais do que apenas reprimi-los e aumentar ainda mais a avidez por eles, pela abstinência, no momento de trabalhar a naturalidade da assimilação consciente dessas experiências humanas. Espero que isso tenha apaziguado até na cabeça de algumas pessoas que se sentem culpadas por interagirem de uma maneira mais física e por sentirem esses desejos, né? Graças a Deus, a psicologia trabalha muito isso, da gente não se culpar e a gente tentar não criar essas repressões tão fortes que causam muito mais danos do que os problemas decorrentes da energia sexual. Além disso, em um estágio evolutivo não sublimado, um indivíduo pode canalizar sua energia criativa do chakra sacro para o laríngeo e produzir obras de arte incríveis e obras de trabalho mesmo, bem cartesianas, bem assim, dentro metódicas, etc.,
não é só obra de arte que a gente consegue ser criativo em tudo, né? Até na ciência mesmo, né? Mas esse mesmo indivíduo, em outro momento, pode fazer uso dessa energia do sacro vindas do básico para alimentar seu prazer numa relação ou numa tarefa ou que lhe seja muito agradável e prazerosa. A gente mesmo na área de arquitetura trabalha muito isso, porque é preciso muita motivação para a pessoa estar inteiro num processo criativo, né, de elaboração de um projeto e tal. Então, essa energia precisa ser canalizada, mas isso não quer dizer que ela vai canalizar para sempre e vai ficar sempre sendo utilizada para a criação ou para a arte. Essas energias circulam o tempo inteiro de acordo com as nossas atuações, de acordo com as nossas funções psíquicas no mundo físico, né? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, ilustrações que revelam assim, a interação entre os chakras, astral e etérico. Vocês vão ver aí num íconezinho lá em cima uma indicação de um vídeo sobre os chakras que a gente aborda muito mais detalhes, e essa ilustração foi até extraída dele. Então, para maior aprofundamento do funcionamento dos chakras, é importante que vocês vejam até esses vídeos que mostram que existe uma rede etérica que filtra as energias que ligam o chakra etérico ao astral e também que ligam os chakras entre si. Então, à medida que a gente vai dissolvendo essas energias, essas redes etéricas que ligam um chakra ao outro, vai permitindo fluir mais energias, até energias mais densas dos chakras vão passando, porque o filtro vai deixando passar energias mais densas, e isso vai permitindo que o chakra se abra no etérico, e abrindo no etérico, abre um portal para a conexão com o astral. E aí acaba rompendo também, ou diminuindo a filtragem da rede etérica, permitindo que as interações do astral com o etérico sejam maior e a gente consiga ter uma interatividade maior com nossos corpos superiores. Isso tudo ocorre porque existem 7 graus de abertura para os chakras de acordo com os 7 graus de sutileza da Kundalini, que é transportada passando por eles, né? Segundo Leadbeater, ao contrário do que poderíamos acreditar, as formas mais sutis da Kundalini já veiculam por nosso corpo diretamente pelo Brahmanadi, né? E aos poucos, formas mais densas também vão se agregando, né, até que o Sushumna realize sua ascensão e com ele todos os chakras atinjam sua abertura máxima e à medida que a Kundalini mais densa os alcança. Então eu gostaria de colocar aqui para encerrar 2 frases do Michel Katsev, né, que é desse livro Psicologia dos Chakras, que foi de onde eu tirei a maioria das informações que eu coloquei aqui, né? Constato que a sabedoria me mostra a via de uma possível compreensão do que é a vida a dois, do que é a sexualidade. A maior parte das pessoas poderão reconhecer-se em um dos 4 primeiros tipos. Os 3 últimos parecem ser o privilégio de algumas poucas pessoas. Vivemos nossa sexualidade, cada um à sua maneira. Por uns é vivida como muito física e sensorial. Para outros é melhor vivida como emotiva e afetiva. Para outros ainda será a estimulação mental a que despertará os sentidos. Somos, pois, estimulados de um outro lugar do nosso ser, tanto físico quanto emotivo, mental ou psíquico. Eu poderia encerrar então com essa frase do livro, né, desse mesmo livro, né, Psicologia dos Chakras, de Michel Katsev, né, na página 251, que ele diz o seguinte, inclusive isso aí é a parte final, a conclusão do livro dele, ele diz: parece que a antiga ciência dos chakras que encontramos em diferentes culturas permanece totalmente contemporânea e é de uma riqueza incomparável para todos aqueles que se interessam pelo conhecimento do humano. E realmente, se vocês forem olhar, é um conhecimento milenar que vem lá da Índia antiga, sabe-se Deus quantos mil anos antes de Cristo, e que até hoje tem sido útil na medicina ayurvédica, na medicina oriental de todas as espécies. Então a gente precisa valorizar e entender como ela pode ser aplicada em várias áreas. Aqui nós utilizamos ela nessas 7 formas da sexualidade, mostrando como podem existir essas diferentes qualidades e diferentes condições de interação entre as pessoas no nível físico, né? Isso eu trouxe para mostrar até a vocês que há uma ideia equivocada de que só um chakra se interage numa atividade e os outros ficam todos sem realizar, sem atuar. E assim, a gente já viu aqui que a depender de como essas energias estejam mais presentes, mais atuantes dos vários chakras, podem haver várias combinações dessas 7 formas que eu falei,
não são excludentes, elas podem se combinar, e dentre outras características humanas, né, da subjetividade, vocês vão ver também diferentes formas de conexões e de combinações que vão dar uma variedade praticamente infinita, certo? Era isso que eu queria dizer para vocês, pessoal, e espero que vocês lembrem de se inscrever no canal, apertar o sininho, dar um like se gostaram desse vídeo. E nos encontramos no próximo vídeo, ok? Abração!